Pré-jogo, Brasil e Noruega. Vamos falar de tudo sobre o jogo de amanhã. Cara, eu vou dar todas as notícias do jogo, possível time titular. Vamos falar de tudo sobre o jogo de amanhã, que é um jogo bem importante, oitavas de final da Copa do Mundo. Vamos lá, vamos lá. Cara, a Noruega, que tipo de adversário é ela pra seleção brasileira? Então, cara, a Noruega talvez seja a seleção mais difícil que a gente pegou nessa Copa, tirando o Marrocos. Porque a Noruega, cara, ela tá surpreendendo todo mundo. Foi goleada pela França, mas a Noruega usou o time reserva. Ganhou do Senegal, ganhou do Iraque. O Haaland tá muito bem nessa Copa. A Noruega passou da Costa do Marfim, que foi considerada uma das surpresas da Copa. Mas a Noruega passou da Costa do Marfim com dificuldade. Então, tecnicamente, o Brasil chega melhor pro jogo. Mas ainda assim, não é um favoritismo claro. A Noruega é realmente um adversário que a gente tem que ficar de olho. Porque a Noruega é muito. Não é o tipo de adversário que a gente queria enfrentar. Mas enfim. A Noruega é um adversário bem difícil mesmo. Porque, cara, ela pode te surpreender. O Haaland, você tem que ter marcação tripla, dupla nele. Gabriel Magalhães, a dupla de zaga tem que ficar muito atenta com o Haaland. E vamos lá, sobre a seleção brasileira, sobre as devidas declarações do que deu essa semana, e os jogadores estão estudando muito, os jogadores da Noruega, os jogadores brasileiros estão estudando muito, os noruegueses, e principalmente o estilo deles que jogam. Então o Ancelotti tem um plano, o Ancelotti tá ensinando as táticas já, o Ancelotti, ele fez a semana toda pro Brasil e se preparando pra Noruega, pra eles verem lance a lance deles e entenderem como a Noruega funciona. E, cara, tipo, o próprio Matheus Cunha disse, se eu não me engano, foi ele que disse que sabe como o Odegaard joga direitinho, porque a seleção brasileira em si viu vídeos dos jogadores noruegueses, como eles se comportam dentro de campo, como é que é a tática deles. Então, o Brasil em si já tem um plano para anular eles. E sobre a possível escalação titular, com a ausência de Lucas Paquetá, que foi lesionado no último jogo, quem que eu acho que deve entrar no lugar dele deve ser o Gabriel Martinelli, que entrou, fez o gol. Por mais que eles não jogam na mesma posição, acho que o Gabriel Martinelli vai mais pra esquerda e o Vini vai um pouco mais ali pra centroavância, pra ele ficar mais... Tipo, ainda pode descer pra esquerda, mas ainda pode ficar mais pra centroavância. Não é o substituto ideal, porque o Brasil fica mais ofensivo naturalmente, mas eu acho que é mais provável o Ancelotti fazer isso. Mas, cara, confia no Ancelotti, tá? Porque no último jogo, todo mundo tiraria Casemiro e Martinelli, ele continuou Casemiro... Não, todo mundo tiraria Casemiro... ele continuou o Casemiro fez um gol, ninguém colocaram o Martinelli foi lá e fez um gol. O Ancelotti, ele tem um plano, o Ancelotti entende das coisas. Eu não vou discutir com as táticas do Ancelotti. Mas em si, cara, eu acho, minhas maiores apostas para substituir o Paquetá na escalação titular de amanhã é simplesmente ou o Gabriel Martinelli ou o Danilo, do Botafogo, que é um volante e foi muito bem nesse período pré-Copa com a seleção. E ao tudo indica, o Paquetá ele só vai voltar na final da Copa do Mundo. E é isso, rapaziada. Bora lá, Brasil. É amanhã. E, cara, com certeza vai ter vídeo amanhã e tal. E é isso. Bora, Brasil. É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu, falou e tchau. E, cara, bora, Brasil.